Aprender inglês de forma prazerosa, divertida e eficaz, voltado para comunicação, com ansiedade baixa, é possível? Se você ficar até o fim desse vídeo, eu te provo que com o método 1, 2, 3, isso é possível sim. Beleza, então vamos tentar entender, vou mostrar para você agora o que faz do nosso método um dos melhores métodos comunicativos que nós temos no mercado atual. E as características partem dessa pirâmide que é de criação minha, vem de lá do meu mestrado e eu vou mostrar como que ela funciona. Primeiro, eu desenvolvi essa pirâmide baseada na pirâmide de Maslow, que é um cara que desenvolveu uma teoria da motivação, como que o ser humano se motiva, né? Ele basicamente diz que para que você tenha níveis superiores motivacionais, você precisa ter os básicos, né? Começando pela base da pirâmide de segurança, se sentir bem, ter uma moradia, não se sentir ameaçado. Depois você começa a evoluir para níveis mais altos. Por exemplo, questão de você pensar em aspirações pessoais, evoluir no seu emprego. Mas o que ele mais enfoca aqui é que para que você consiga chegar nesses pontos acima, você precisa ter o básico, a base da pirâmide. E aí eu incorporei essa pirâmide de Maslow para o ensino de inglês. Daí surge a nossa pirâmide do nosso pós-método Conceito em Cognição. Sendo o primeiro nível da pirâmide o ambiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ambiente deve ser favorável. Então você não pode aprender inglês num ambiente que não seja favorável. E esse ambiente não necessariamente é um local físico, né? Ele pode ser um ambiente, uma chamada, que seja uma aula de inglês, uma chamada de vídeo, um ambiente prazeroso, com um cenário que te agrade, com um visual interessante, com um professor que traga uma aula prazerosa, visualmente prazerosa, auditivamente prazerosa, né? Então, o ambiente ele é muito importante. Depois nós temos uma segunda etapa, que é o filtro afetivo. Então, o que é esse filtro afetivo? Basicamente é o seu fator emocional, se ele está favorável à aprendizagem de uma língua. Imagina um filtro mesmo. Se esse filtro está entupido com algumas irregularidades, é difícil você conseguir fazer com que a água passe, não é mesmo? Agora, se ele está limpo, a água passa com muita facilidade. Aqui a gente pensa no filtro afetivo nas suas emoções que bloqueiam o conhecimento do inglês. Então seria, por exemplo, experiências passadas onde o inglês não foi prazeroso, né? Uma situação em que alguém te disse, sei lá por que motivo, que você não iria aprender, né? Pessoas que não têm conhecimento linguístico, e isso foi criando um bloqueio no seu filtro afetivo. Ou até mesmo você tem dificuldade quando você pega para aprender inglês, e isso vai aumentando essa sua ansiedade. A ansiedade bloqueia o seu filtro. Você não consegue fazer com que o conhecimento passe. E sem que esse nível seja atingido, a gente não pode pensar em nada mais para cima na pirâmide. Precisa atingir isso primeiro. Então o nosso método ele vai atuar com o filtro afetivo de uma forma muito eficaz para fazer você estar favorável à aprendizagem. Depois a gente pensa no conhecimento linguístico propriamente dito. E aí surge a próxima etapa. Você está agora com o seu filtro afetivo favorável, nós vamos para a próxima etapa da nossa pirâmide, que aí é a mediação e pertencimento. Nesse momento, o professor atua de forma pesada. É onde nós temos a atuação da nossa comunidade, onde eu estarei o tempo todo lá dando suporte. Nós temos a atuação das próprias aulas do nosso curso, onde você vai assistir, vai acompanhar lá, eu dou inúmeras dicas. E com essa mediação, essa ajuda, né, seja da comunidade, seja diretamente minha ou dos professores 1, 2, 3, você começa a sentir um pertencimento. E quando você sente esse pertencimento, você faz parte do idioma, o idioma começa a fazer parte de você também. E aí você consegue evoluir, obviamente, mais no idioma, porque você começa a conhecer mais, você consegue conhecer pontos que antes você não reconhecia. E aí o seu crescimento começa a aparecer de forma real, beleza? Uma próxima etapa que é muito importante no nosso processo, na nossa pirâmide, é o feedback. Então é a gente ter um momento de feedback positivo para o nosso aluno. Então você será acompanhado o tempo todo. Então a gente vai, um determinado período do seu desempenho, a gente vai conversar com você, a gente vai entender onde você está. A gente vai dar um feedback genuíno e sincero sobre aquele momento, né? A gente vai dizer, olha, você avançou até tal ponto, mas seria legal se a gente conseguisse chegar até tal ponto. Então vamos tentar melhorar nesse aspecto, né? Ou em outro aspecto. Ou não, você está muito bem, mas eu vou te dar um outro desafio agora para você conseguir aumentar em outro determinado aspecto. Então o feedback é muito importante no nosso processo de aprendizagem. Eu gosto de dizer que é como se fosse assim, o aluno, o nosso gráfico de aprendizagem, ele tem uma tendência a cair, a nossa motivação. E aí o feedback pontual, sincero e genuíno do professor, do mediador, da comunidade, faz com que você suba esse nível de motivação. E aí com o tempo ele vai baixar de novo. E aí nós temos um outro feedback pontual e necessário. Então o feedback é fantástico. Nós temos isso na nossa pirâmide. Perceba que o feedback entra depois que nós já andamos por alguns andares, né? Andares da nossa pirâmide. E por último, nós temos a autonomia linguística e a independência. Olha que mágico. Você construiu, por meio do nosso ambiente, do filtro afetivo quebrado, da mediação que foi feita pelo professor, pelos feedbacks pontuais e corretos, e claro, o conhecimento todo do inglês e da linguística que está acontecendo durante todo esse processo também, nós chegamos no topo da pirâmide, onde você se torna autônomo,
você consegue entender muitas coisas sozinho já, você já consegue pesquisar, você consegue expandir o seu conhecimento e o mais importante, independente. Você vai viajar para os Estados Unidos, você não vai precisar de alguém junto com você para ficar traduzindo, para ficar te ajudando, para ficar facilitando a situação para você. É claro que você não vai saber tudo, né? Mas você vai conseguir se virar, você vai ter a independência. E é esse o nosso foco, esse é o foco do 1, 2, 3. A gente quer te levar para a independência. E aí a hora que você estiver ali na independência, aí você vai embora, aí só o céu é o limite para você. Você vai atrás do conhecimento que você quiser. Se você quiser dar palestras no exterior, se você quiser estudar numa faculdade de pós-graduação, se você quiser trabalhar, e aí são contextos variados nos quais você vai se especializar. E a gente também te ajuda nisso. Mas a gente te entrega a independência para você depois buscar tudo com mais aperfeiçoamento ainda. Tudo bem? Então essa é a pirâmide, ela faz parte do nosso pós-método, o nome pós-método, porque ele vem depois de muitos métodos, né? Eu peguei uma mescla de 13 anos aí de métodos pelos quais eu passei e trouxe para esse conceito de pós-método. Nosso pós-método conceito em cognição, onde ele traz o conceito, essas ideias abstratas, estranhas, e traz para sua inteligência, para cognição. E aí você consegue falar, você consegue se comunicar com a ajuda dessa pirâmide que embasa tudo o que a gente faz, tá bom? Vamos falar do conceito em cognição. O que é esse conceito em cognição? Que é o nosso método. É a questão de nós trazermos diversas habilidades, diversas partes do processo para abordar o ensino de uma língua. A gente não entende o ensino de inglês como ensino o inglês somente em inglês ali, coloco as expressões, coloco a gramática, ensino isso para você e você sabe inglês. Não, vai muito além disso. Uma língua é muito complexa. Então nós precisamos ter todo um planejamento, todo um processo por trás. E aí é onde entra o conceito em cognição. Quais são os pontos, então, do conceito em cognição? Primeira coisa, temos a pirâmide que eu já falei brevemente. A pirâmide ela é composta de alguns níveis, e esses níveis, o nível anterior é necessário para que o próximo seja atingido. Ou seja, nós precisamos que o seu filtro afetivo seja positivo, você consiga aceitar o conhecimento, você não tenha ansiedade, para que assim a gente consiga chegar no próximo nível, que é a mediação e pertencimento, onde o professor media de uma forma melhor, onde você se sente mais pertencente à metodologia, ao ensino de inglês, até o último degrau, onde nós temos a autonomia, que você consegue sozinho buscar conteúdos, você consegue evoluir para onde você quiser. Mas além dessa pirâmide, nós temos outros conceitos, como é o exemplo do FALE, né? O conceito do FALE. O que é o FALE? São as siglas para fala, audição, leitura e escrita. Isso quer dizer que todos os momentos dos nossos módulos, das nossas atividades, no nosso material, no nosso curso, você vai falar, você vai ouvir, você vai escrever e você vai ler, né? São os 4 pilares de qualquer língua no mundo. Se você estiver estudando com algum método, com alguma escola, com alguma coisa que te ensine somente um deles, falando, olha, você vai aprender só com a audição, só com a leitura, só com a fala, isso já começa meio estranho, porque uma língua ela é composta pelos 4 pilares. E esses 4 pilares, para que você tenha um processo legal e efetivo, eles devem andar juntos. Caso isso não ocorra, você aprender, por exemplo, só a escrita, vai chegar um momento que você não vai ter a fala, você não vai ter a audição. Como é que depois você cresce um pilar alto e os outros pilares muito baixos, né? Isso acaba sendo prejudicial para você, não é legal. Então o nosso método, embasado em estudos linguísticos, claro, sempre, ele trabalha as 4 habilidades linguísticas, fala, audição, leitura e escrita o tempo todo. Você não vai ficar só escrevendo, ou só falando, ou só lendo, não. Nós vamos trabalhar todos. Módulo 1, você trabalha as 4 habilidades. Módulo 2, 4 habilidades. Atividade 1, atividade 10, atividade 40. Sempre essas 4 habilidades circundando tudo. Beleza? Conceito do FALE. Outra coisa ainda que é presente nos nossos módulos é a questão desses 4 tópicos aqui, que eu vou descer a imagem para a gente visualizar. Então, esses 4 tópicos, o que eles se referem? São os momentos da aprendizagem. Esses momentos vão ser acompanhados muito de perto pela nossa comunidade. Nós temos uma plataforma atualmente, que é o Discord, que nós vamos utilizar para que a gente consiga trocar ideia, conversar em inglês. Temos chats também lá, chats de texto, tanto de áudio. Então, por lá nós vamos comunicar todo tipo de mudança que nós tivermos, conteúdos extras, né, que nós tivermos. E também vai acontecer comunicação lá, o que é mais importante, né? Nós vamos nos comunicar em inglês. É bem legal, em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Falando sobre as bolinhas aqui, né, os círculos, o que eles se referem? Guidance é o primeiro momento, onde eu tenho contato com você, onde você tem contato com a metodologia, onde nós entendemos como você vê o inglês, como é o seu nível, o que você busca alcançar, o que nós podemos fazer com isso, como quebrar algumas barreiras que você tenha do passado. Vamos te dar muitas dicas para você conseguir trabalhar isso. E aí, quando você estiver pronto, aí nós pensamos na próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Vamos começar a trabalhar as primeiras estruturas de comunicação. Tudo isso com o material, tá? Com toda a apostila, com todos os módulos em vídeo para você ir acompanhando. Você vai fazer a questão das estruturas da comunicação nessa parte. E aí você vai trabalhar a comunicação sempre com correções tranquilas do seu professor, do seu mediador. Pela comunidade, a gente vai trabalhar de uma forma bem tranquila, sem expor erros, sem ter ansiedade alta, nada desse tipo. E com o tempo, você vai começar a pegar o jeito da comunicação, da conversação, pois a gente já trabalhou o seu filtro afetivo, a gente já baixou a sua ansiedade, então o conhecimento já entra muito mais fácil
Então, quando esse conhecimento já está entrando mais fácil, você já está mais tranquilo com o inglês, já não é aquela coisa muito difícil que era num outro momento, agora sim a gente entra para a terceira etapa, lapidação do conhecimento. E aí aqui eu começo a aperfeiçoar, você começa a aperfeiçoar os seus conhecimentos nessa etapa. Você vai formalizando o seu aprendizado. Aqui você vai entendendo uma regrinha gramatical sutil que você não entendia antes e aperfeiçoando. Uma conjugação verbal que antes não entrava, agora ela está entrando. Então essa é a lapidação do conhecimento. E aí, por último, assim como na pirâmide, entra finalmente a sua independência, onde você começa a ter uma certa independência linguística, que é o que todo estudante busca, esse momento em que você consegue viajar e você não precisa do auxílio de ninguém. Consegue ir para os Estados Unidos e você não precisa de um professor, de um falante superior ao seu lado para traduzir, para te ajudar em tudo que você for fazer. Você não é perfeito, você não sabe tudo, mas você vai ter uma independência linguística e aí, a partir dali, buscar todo o conhecimento que você quiser. Eu acho que isso é fantástico. Você buscar, não tem limites. Né? Você quer fazer uma pós-graduação no exterior, você tem essa possibilidade. Você quer dar uma palestra no exterior, você tem essa possibilidade, você já tem todas as ferramentas na sua mão. E aí para você alcançar é um passinho. Então, o que eu quero que você perceba é que nós tivemos todas essas etapas sendo construídas. E tudo isso com a nossa pirâmide trabalhando por trás, em todos os processos. Fala, audição, leitura e escrita o tempo todo. E, o mais importante, as nossas etapas do processo do método, conceito e cognição. Que são essas 4 etapas aqui, a propósito, desenvolvidas com base na régua de Cambridge, a régua número 1 de análise de línguas, né? Que é o Common European Framework Reference, é a referência de línguas, e nós utilizamos isso com base no nosso método. Então nada aqui é jogado, nada aqui é sem estudo, tudo é muito bem estruturado em bases linguísticas e de estudos também práticos, né? Meus ao longo desses 13 anos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais, clique em Saiba Mais e dá uma olhada, tem uma página completinha falando muito mais do que eu consegui apresentar aqui. Tem até um vídeo legal para você assistir, tá bom? Bye, bye.